tarde, meninos do quinto ano. Hoje é dia 12/8/2021. Estamos indo para mais uma aula de história. Hoje nós vamos para a página 54 do nosso livro didático e nós vamos conhecer um pouco as fontes históricas para conhecer as cidades antigas. Se hoje nós sabemos o que aconteceu há milhares de anos atrás, são graças às fontes históricas que os historiadores, ao longo do processo da humanidade, foi descobrindo, foi pesquisando, e daí em diante a gente conseguiu descobrir os costumes, religiões, o trabalho, os costumes que as pessoas tinham de antigamente, certo? Nós temos aqui, os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. Olha só, vocês podem ver aqui no livro de vocês, tem um desenho, esse desenho foi feito na coluna de pedra do Código de Hammurabi, peça de 2,25 metros de altura, na parte superior ao texto. Isso aqui é uma maneira de expressar a leitura, a escrita, o costume de um povo, certo? Nós temos aqui as escritas e costumes da Mesopotâmia. A gente já viu aí nas aulas anteriores, né, que fala sobre vários lugares. Por exemplo, lá na Mesopotâmia viveram os povos, os sumérios, os acádios, assírios e os babilônios. Cada um deles partilhavam elementos culturais, mas tinham línguas e costumes diferentes. Há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios na Mesopotâmia, com o intuito de unificar os costumes. Ou seja, esse rei, ele conquistou os territórios porque ele queria unificar todos os costumes desses povos, os sumérios, arcádios, assírios e babilônios. Com isso, ele criou o código Hammurabi, para que todo mundo obedecesse às mesmas leis. O que era esse código? Era um conjunto de leis que estabelecia regras para a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outros. Esse documento é uma fonte importante para o estudo dessas sociedades antigas. E nós temos aqui a escrita no Egito. Os documentos que foram deixados pelos antigos egípcios também permitem investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade. A primeira forma de escrita egípcia foi o hieroglifo, que é composto de conjunto de símbolos que representavam ideias e valores. Apenas os faraós, os funcionários da realeza e os sacerdotes e os escribas sabiam escrever, certo? O restante não. Aqui vocês podem ver, um escriba sentado, isso é uma peça egípcia, de 53,7 centímetros de altura. Essa peça é de 4.600 anos atrás. Aqui nós temos, o material de trabalho dos escribas. Eles utilizavam isso aqui para fazer as escritas deles nas pedras, no material que eles utilizavam, certo? E é muito interessante, gente, que em 2013 foi encontrado, nos arredores das pirâmides de Gize, foram encontrados os papiros. O que são papiros? Papiros são o material utilizado antigamente para fazer a escrita, certo? E nesses papiros foram encontrados muita coisa sobre os faraós. Isso estava soterrado, enterrado, né? Próximo das pirâmides de Gize. Então, foi encontrado, foi feita a pesquisa e descobriram que eram papiros que contavam como as pedras cumpriam o percurso em barcos de madeiras, graças aos escravos daquela época que arrastavam os barcos. Então, uma história bem interessante, certo? Então, nós temos aqui as nossas fontes históricas, as escritas e a escrita do Egito. A atividade de hoje é muito simples. Vocês vão na página 55, vão fazer a 4 e a 5. A 4 pergunta:
de que modo as fontes escritas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas. Nós vimos aqui no nosso texto 2 tipos de fontes, não foi? Nós vimos as fontes escritas, como a egípcia e o código de Hammurabi, certo? Qual era a fonte escrita dos egípcios, né? Os hieroglifos e o código do Hammurabi. Eles ajudaram a entender como eram as sociedades antigas, nos ensinavam como eram suas leis, os seus costumes e a sua cultura. Então, por isso que as fontes escritas antigas nos auxiliam, que através delas nós podemos descobrir como eram as sociedades antigas. E na 5, você vai observar cada imagem e vai me dizer se ela é uma fonte material visual, se ela é uma fonte material visual e escrita. Se for só visual, bota F. Se for visual escrita, bota V, E. Aqui nessa estátua do faraó, você acha que tem alguma coisa escrita ou é só uma fonte visual? Aqui, vamos para B. Aqui no afresco, representando músicos egípcios 3.000 anos atrás. Nós temos mais página de um livro. Nós temos a coluna de pedra. E nós temos a pintura do mural representando a colheita do papiro no Egito. Ainda uma curiosidade, gente, o papiro é uma folha onde os antigos escreviam nela. Então, eu aguardo a atividade de vocês. Até sexta-feira, dia 13. Um abraço.